Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal GT Clube BR. Hoje com o convidado aqui do dia, que é um SUV Hyundai Creta na versão Platinum, com a sua motorização 1.0 turbo de 3 cilindros com injeção direta. Vamos ver o que é que tem lá dentro também em relação à tecnologia, conforto e algumas mordomias bem interessantes que eu vou mostrar para vocês. Então vem comigo! Pessoal, começando aqui pela sua frente, aliás, o design do Creta rendeu muito comentário, né? Muita gente aí com opiniões diferentes sobre o mesmo carro. É um carro que sai do convencional, a ousadia está notória aí nas linhas de design da Hyundai. Que o grande destaque fica aí por conta do seu conjunto óptico, que ele ganhou essa divisão aqui, né? E são 3 elementos aqui na parte de cima e um elemento tradicional lá embaixo, com a diferença que aqui você tem a seta e o farol de neblina também. Aqui, canhão projetor nessa versão com lâmpadas halógenas e ali uma assinatura em LED com DRL, que aí tem aquela estratégia do desenho contínuo com peças separadas. E aqui na parte central, essa grade que é bem marcante com esse efeito tridimensional. E aqui abaixo da logo da Hyundai você já vê uma das câmeras do sistema 360 graus, que é composto aí por 4 câmeras. São 2 nos retrovisores, essa frontal e uma traseira, que tem uma estratégia bem interessante que a gente vai ver lá dentro do carro logo mais. E aqui, observando um pouco da sua lateral, a gente vê sim a familiaridade com a versão anterior. Aliás, é a mesma plataforma, pessoal. E aí você tem essa coluna A com esse aplique preto brilhante em plástico e esse aplique prateado aqui que vai por toda essa parte superior aqui das janelas, finalizando aqui na coluna C. Aí vocês já podem perceber aqui o teto solar panorâmico, que você abre aqui até a metade, e a cortina com abertura automática, elétrica, até o final. A antena barbatana do tipo Shark e as barras longitudinais aqui no teto na cor prateada. Aqui a gente já pode até abordar um ponto interessante. Ele tem rodas aro 17 e você tem freio a disco nas 4 rodas. Em relação à configuração de rodas e pneus, nós temos pneus Goodyear com medidas 215/60 aro 17. As maçanetas são aqui da cor do carro, mas aqui em cima você tem um acabamento prateado. Na frontal e no lado de lá, você vai ver que tem os botões aqui para você abrir, travar ou destravar o carro, né? Temos aí a chave presencial que daqui a pouco eu mostro para vocês. Retrovisores com rebatimento elétrico, e você já vê aqui também temos a câmera, uma das câmeras lá também vai ter, e o repetidor de direção aqui também. Bom, em relação às suas dimensões, ele tem 4,30 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 2,61 m de entre-eixos, 1,63 m de altura e tem um peso de 1.270 kg. E o seu vão livre em relação ao solo, que é de 190 milímetros. Aqui na parte traseira a gente também encontra elementos separados, assim como a gente viu lá no conjunto óptico, nos faróis do carro. Então aqui nas lanternas você também vai encontrar um elemento aqui, esse pontinho aqui e um traço aqui em cima. Mas perceba que existe também aquela continuidade, né? Aqui começa um desenho em LED que segue por aqui e vai até aqui embaixo formando esse C, né? Essa espécie de C. Mas uma coisa legal que eu não tinha percebido sobre o Creta até então, que o meu amigo Ricardo lá da Hyundai Pátio em Piedade comentou comigo e eu achei bem interessante. Todo esse desenho aqui, ele meio que forma, junto com os vincos aqui do carro, um X, que vem daqui, vai até aqui, vem daqui e vai até aqui. E aí forma esse desenho bem ousado, bem exclusivo aqui no Creta. Aqui o alusivo em relação à motorização desse carro, TGDI, câmera de retraseira, nome bem espaçado aqui, ficou legal, né? Do Creta. E aqui abaixo você tem essa área plástica aqui, bem pronunciada, com aplique prateado e os sensores de estacionamento. Aqui embaixo também você vai encontrar a luz de ré junto com essa função refletiva. Outro detalhe bem interessante é esse aerofólio que avança bem aqui para trás, e também essa composição com preto brilhante em locais estratégicos para poder completar as linhas de design, a proposta visual da linha Creta. Aqui no porta-malas o acesso a gente tem o destravamento elétrico. E aqui você acessa os 422 litros de capacidade aqui do porta-malas do Creta, né? Você tem 2 porta-objetos nas laterais aqui, tem um ganchinho ali para pendurar uma sacola, a iluminação vem desse lado, você tem toda a proteção plástica no padrão, banco bipartido. Puxando aqui embaixo, a gente vê que tem até um espaço bacana aqui no compartimento do step, que é temporário, tá? É um step aqui mais fino do que as rodas convencionais, e você tem esse espaço onde você pode guardar alguma coisa aí, uma ferramenta que você não tenha tanto uso, também nesse compartimento aqui. Para fechar o porta-malas, o local aqui onde você pode puxar, você tem esse acabamento plástico aqui também.
Vamos lá. Bom, pessoal, falando aqui do conjunto mecânico já com o capô aberto aqui do Creta Platinum, nós já encontramos aqui o Turbo GDI ou TGDI, que é o mesmo motor que a gente encontra lá no HB20, com a estratégia muito bem escalonada nesse carro, que é o motor 1.0 turbo de 3 cilindros com injeção direta. Então aqui, tanto na gasolina quanto no etanol, você consegue ter um rendimento de 120 cavalos de potência. Assim como também em relação ao seu torque, você consegue ter o mesmo número de 17,5, tanto na gasolina quanto no etanol. Aí você também já percebe ponto positivo aí para o reparador mecânico, menos horas trabalhadas no carro, porque o acesso aqui é mais fácil para os componentes do carro. Por a gente ter um motor menor, isso foi um dos ganhos aí do downsize. Você tem grandes cofres, grandes espaços e uma pouca necessidade de uso desse espaço. Então isso facilita bastante o acesso para a manutenção, o que se reflete em um custo mais acessível, mais interessante para você na hora de fazer a revisão, a manutenção do seu carro. Esse motor está acoplado a um câmbio automático de 6 velocidades, conversor de torque tradicional, não é um CVT, e você tem um 0 a 100 em 11,5 segundos. Em relação aos seus números de consumo, eu sempre falo, isso vai depender do seu cenário, mas os dados que a gente encontra aqui na pesquisa é de 8,3 km com litro usando o etanol na cidade e 8,7 usando o etanol na estrada. E se você estiver usando gasolina, vai para 11,6 na cidade e 12 km com litro na estrada. Mas é claro, a gente vai fazer um pouquinho de média aqui para ver como é que seria nesse breve cenário que a gente faz aqui de aproximadamente 20 km circulando e fazendo o teste, tá bom? Então fica tranquilo que a gente vai mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Aqui a gente não vai ter a manta acústica, mas nós temos sim uma manta acústica aqui na corta-fogo, que é a principal área de vedação do ruído do motor para a cabine. Essa sim que tem a maior relevância em termos de isolamento acústico aqui do ruído para dentro da cabine do carro. E o sistema aqui de vareta tradicional para a abertura do capô. Bom, pessoal, então vamos lá acessar o Hyundai Creta Platinum, que tem chave presencial, aliás, uma chave bem bonita, né? Olha só, que legal. Tem o comando aqui, abertura, fechamento, abertura da tampa do porta-malas e um sistema sonoro aqui para você localizar o carro. Então, vamos lá. Posso colocar simplesmente a chave no bolso, que é bem prático, né? O que se torna bem conveniente para a gente no dia a dia. Posso aqui acionar o botão, né? Aqui eu travei, já estava aberto o carro, destravei o carro. Ele abre os retrovisores, que tem o rebatimento elétrico, e aqui a gente já acessa esse belo interior que tem uma composição de cores muito interessante. Você já percebe aqui um tom café bem sóbrio, bem elegante, combinado com tom preto, né? Aqui nessa área onde você encosta, apoia o braço, é macio. Aqui você já tem os controles dos vidros elétricos, que são automáticos de subida e descida para todos os ocupantes, o controle de rebatimento elétrico dos retrovisores e também a regulagem dos mesmos. Aí você tem esse cromo acetinado aqui nas maçanetas e o porta-objetos, porta-garrafas aqui embaixo. Outra coisa legal é que o alto-falante geralmente a gente vê mais aqui abaixo. Aqui a gente tem o lugar do alto-falante mais para cima, com a textura até interessante também. Olha que bonito que são esses bancos aqui do Hyundai Creta, né, pessoal? Tem uma tonalidade também café, seguindo esse mesmo padrão que a gente viu na porta. Vê aqui nos bancos e vai ver daqui a pouco ali no painel também. Você tem todas as regulagens aqui de altura, profundidade e trilho manuais. E esse perfurado, além da estética bonita que ele tem, olha que surpresa bacana que a gente encontra aqui. Você tem a ventilação para o banco do motorista aqui, para você não sofrer nos dias quentes do verão. Olha só que painel bonito que esse carro tem. A sobriedade, olha que eu nem acendi nada ainda. Então você tem esse volante muito bonito, com essa base achatada e com esses apliques, esses detalhes aqui em cromo acetinado, que é muito bacana. O desenho também é algo que me chama atenção. Aí você também vê aqui, ó, aletas atrás do volante para você fazer o controle aí do câmbio automático de 6 velocidades, se você preferir. Além, é claro, de todos os outros controles aqui de mídia, som, telefone, conectividade. Aliás, uma das coisas que me chamou a atenção aqui nesse carro é exatamente essa parte aqui de telas de multimídia. Inclusive, falando nisso, já vamos aqui colocar o pé no freio, o dedo no botão. Vamos colocar o Creta em funcionamento. E aí vocês já percebem toda essa parte de telas aqui, como que já dá aquele realce e que categoriza muito bem aqui a parte interna do Hyundai Creta Platinum. Mas começando aqui pelo painel, pelo cluster aqui do motorista, você tem aí uma tela central de 7 polegadas, você tem ali no canto superior direito um aviso de cinto de segurança para todos os ocupantes, você tem uma simulação de velocímetro em analógico e também a opção de deixar o seu velocímetro no digital, que é uma função bem interessante para você deixar aí no dia a dia, para ter aquela maior precisão, né? Mas é claro, você pode intercambiar entre várias funções, cronômetro, informação de trajeto, aqui informações do computador de bordo, após abastecer, informação acumulada
E aí a gente volta para o velocímetro em digital. Aqui à direita a gente percebe a indicação de quantos quilômetros eu posso percorrer com esse tanque. E aqui embaixo o odômetro total do carro, que tem apenas 773 quilômetros rodados. E para quem é fã dos ponteiros, sim, tem ponteiros aqui no nosso painel, que ficam por conta aí do conta-giros em analógico aqui no canto esquerdo. E à direita o marcador de combustível e de temperatura. Uma das funções interessantes que eu vou destacar é o alerta aqui, a seta. Se eu jogo aqui a seta para a direita, ele vai acender a câmera ali do retrovisor, aquela câmera que fica embaixo desse retrovisor, para você ter a redução do seu ponto cego. A mesma coisa quando eu aciono essa aqui para a esquerda, ele também aciona a câmera aí para redução do seu ponto cego. Então, uma função bem interessante aqui para destacar, dentre muitas outras que você vai encontrando aqui no cluster. Vindo aqui para essa tela central, nós temos uma tela de 10,25 polegadas, que nesse formato horizontalizado favorece não só o design, que ficou bem elegante, mas também tem a finalidade de você otimizar a divisão de telas aqui entre algumas funções. Tem muitas formas aqui, você vai ver informações de mídia, juntamente com informações de GPS. Quando você acionar através desse botão aqui o sistema de câmeras, se você preferir, você tem duas formas de visualização. Essa visão projetada aqui por perspectiva através das 4 câmeras e a visão tradicional, que aliás tem uma série de outras configurações que você pode escolher para a sua manobra. Olha que bacana isso aqui, né, pessoal? Desliguei essa função. Você tem aqui a função de condutor, tem uma série de configurações. Ele tem um sistema de concierge que você inclusive aciona através desse botão que está aqui em cima. E o sistema de SOS, concierge para informações relacionadas ao carro, assistência, etc. E o SOS, é claro, para casos de socorro. Então você também tem esse recurso aqui no Hyundai Creta. Você entra aqui nos menus e você vai vendo quantos menus interessantes, quantas funções. Inclusive uma delas, vocês estavam vendo aqui, é o GPS, que é nativo aqui. Você não é obrigado a colocar o seu Waze aqui pareado, que ele também tem, aliás, o Android Auto e Apple CarPlay, que permite sim você usar, mas você também tem a função nativa aqui de mapas, para você deixar ativado aí durante o dia a dia. E ele tem um alerta bem interessante em relação... ele tem um alerta bem interessante em relação a radares. Ele vai te alertando em relação às velocidades de cada via, tanto em rodovias quanto no ciclo urbano. Ele vai te dando a indicação de qual velocidade permitida, e quando se aproximar de radares, ele dá um alerta sonoro juntamente com o alerta visual. No mais, as outras funções de mídia, telefone, projeção do telefone, memória de voz, algumas configurações de climatização que você pode fazer por aqui também. Modo valet, interessante esse modo também, você configura o carro para o modo de estacionamento manobrista. Modo silencioso, rádio, mídia e Blue Link, que é um sistema muito interessante que você pode comandar funções aqui do Creta via aplicativo. Ligar, desligar o carro, controlar ar-condicionado, entre outras funções. Bem completa a tela de multimídia, não só o tamanho, não só o design, mas realmente funcional. Aqui a gente tem ar-condicionado digital automático de uma zona, e aqui mais abaixo carregamento de smartphone por indução, né? Você consegue aí fazer carregamento sem fio do seu smartphone. 2 portas USB para carregamento e conectividade e uma tomada de 12 volts. E vindo aqui para o console central, que é bem bonito, você tem essa manopla aqui, né, tipo um manche de avião, que combinou muito bem com esse courinho e o acabamento acetinado, e as indicações luminosas ficaram bem sóbrias também. Controles de modo de condução, sim, você tem também aqui, vou mostrar para vocês. Vamos lá, vou girando ele aqui, ó, e ele vai mudando. Eu estou no modo econômico. Eu mudei para o normal, ele vai para o azul. E o Sport, é claro, na cor vermelha, né? Vamos deixar lá no Eco, que é o verde, né? Então tenha também essa animação em cores aí para você entender qual o modo que você está usando com mais facilidade. Freio de estacionamento eletrônico, sistema auto-hold que segura o carro para você em semáforos, no trânsito, no dia a dia. Aqui o sistema de ventilação dos bancos e aqui o botão para você desativar ou ativar o Start-Stop. Aqui do lado direito você tem apenas o botão da câmera, aliás, das câmeras, né? Que eu coloquei para funcionar agora há pouco aqui do sistema 360 graus. Porta-copos, porta-garrafas e aqui um baú com acabamento macio e também um acabamento ali para evitar ruído lá embaixo, né? A iluminação é individual e halógena. Você tem sensores volumétricos aqui para o alarme, coisa que é difícil de se ver hoje em dia, né? Sensor de movimento aqui e a abertura aqui, tanto da cortina aqui, ó, que está aberto, vou fechar um pouquinho agora para vocês verem, ó. Abertura e fechamento elétrico. Assim como também, é claro, a janela aqui do teto solar. Outra coisa que eu achei legal também foi esse acabamento aqui, né? Parece um emborrachado, um couro, mas apesar de ser plástico, né, os acabamentos aqui do carro são em plástico, mas um plástico de excelente qualidade. Deixa eu até acender o flash aqui para vocês perceberem melhor. Tem esse leve tom café que a gente encontra nos bancos, que a gente encontra nos painéis de porta, e aqui também no painel em composição
com a parte preta. Então a gente tem realmente aqui um painel com combinações de cores bem sóbrias. Esse branco que vocês estão vendo não é a cor do painel, pessoal, fica tranquilo. Aqui na verdade trata-se de uma proteção que vem com um carro 0 km. Aqui por baixo desse adesivo é tudo preto brilhante, conforme você vê aqui, ó. É um preto brilhante, toda essa moldura aqui da multimídia que deixa ainda mais bonita essa parte aqui da tela. Você tem a regulagem elétrica do facho dos faróis, para desativar o controle de estabilidade de tração e o sensor de pressão dos pneus. Agora vamos para aquela parte bem curiosa, né, pessoal, em relação ao espaço para os ocupantes, aquela simulação que eu faço aqui, utilizando minha estatura como uma referência para vocês. Eu tenho 1,84 m, vou fazer aqui a regulagem, deixar aqui do jeito que me agrada, tá? Já tá, na verdade, né? Do jeito que me agrada aqui para dirigir. E eu vou ver como é que fica a situação lá atrás. Pessoal, antes de falar aqui do espaço, olha só a visão aqui do teto panorâmico, como que é bacana, né? Essa paisagem aí de fim de tarde já. Hoje foi um dia chuvoso, queria ter gravado mais cedo, mas foi a hora que parou um pouquinho a chuva para a gente poder gravar para vocês. Então, tá aí, ó. Olha que visão bacana aí, com esse tetão panorâmico. E é isso aí, pessoal. Configurado 1,84 m lá na frente, a mesma estatura aqui atrás, vai sobrar para mim aqui, ó, 3 dedos. Então, espaço bacana. Se você tem até essa estatura ou até um pouco mais, dá sim para você utilizar com conforto o Hyundai Creta. Aliás, conforto é um assunto que eu vou comentar mais a fundo com vocês num vídeo a bordo, andando um pouquinho com o carro aqui na rodovia, um pequeno trecho que a gente vai andar e aí eu vou comentar com vocês mais a fundo. Aqui atrás a gente também tem difusores de ar-condicionado para os ocupantes dos bancos traseiros, assim como um porta-objetos e uma porta USB para carregamento de smartphone. Você tem uma proteção plástica aqui atrás dos bancos, dos dois lados. Você não vai ter, no caso aqui, o porta-revistas. O acabamento aqui atrás, você vai ter a mesma combinação de cores, né, do marrom café com um preto. E aqui a parte onde encosta o braço, macia. Controle do vidro elétrico, maçaneta com cromo acetinado. E aqui abaixo, a saída do alto-falante um pouco mais alta, que eu achei bem interessante também, com um aspecto funcional interessante aí para o palco sonoro. Em relação à segurança, pessoal, esse carro tem controle de estabilidade de tração, o sistema de câmera 360 graus que eu já mostrei para vocês, e tem 6 airbags, que são os 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Além disso, você também tem alerta de cinto de segurança para todos os ocupantes. E, é claro, o sensor de estacionamento traseiro. Sensores de estacionamento dianteiros, frenagem de emergência e assistente de correção e permanência de faixa você vai encontrar na versão Ultimate, que é a versão topo de linha com motorização 2.0 aspirada. É isso, pessoal, e tá apresentado aí para vocês um pouco aí do Hyundai Creta na versão Platinum, versão muito bacana, bem equipada, motorização muito eficiente. Aliás, fica ligado aqui no canal porque a gente vai fazer um teste na estrada, um breve teste aí, para ver um pouco do seu comportamento em relação a consumo, suspensão e alguns itens de tecnologia e mordomia que esse carro tem e é bem bacana. Bom, se você gostou desse carro, mora aqui na região, já recomendo você visitar a Hyundai Pátio, que fica lá na Avenida Ayrton Senna, em Jaboatão dos Guararapes, no bairro de Piedade, conversar com a equipe que está pronta para te atender e te indicar o melhor modelo e configuração para atender o seu propósito de uso. Então vai lá e conhece de perto esse carro, que realmente está muito bacana. Também fica aqui a minha gratidão a toda a equipe da Hyundai Pátio por nos ceder a experiência, né, o teste aí nesse final de semana com esse carro, podendo compartilhar tudo isso aqui com vocês, tanto aqui no canal, quanto lá na nossa página no Instagram. Se você chegou por aqui agora, está mais do que convidado a se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, é claro, você vai ser avisado. Isso aí, pessoal, valeu, um abraço, tchau!